Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de nossos conteúdos. Deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Gratidão! Em 2002 você teve um grave acidente de moto. Você poderia nos contar como isso aconteceu? Bem, nós estávamos em lindo passeio de moto de uma semana pela África do Sul, ao longo da Garden Route. Todos que conhecem esta área vão entender isso, e até hoje meu coração pula uma batida com a memória disso. Vimos baleias e golfinhos no dia, na baía de Plattenburg, e realmente tivemos o tempo mais maravilhoso lá, mas insanamente o suficiente no último dia, quando estávamos nos últimos 10 milhas deste passeio e em plena luz do dia, em uma estrada reta sem saída. Um motorista bêbado veio em minha direção do tráfego que se aproximava, e me acertou no lado direito do meu corpo. Enquanto descuidadamente tentava ultrapassar, e tudo isso aconteceu pouco antes de devolvermos as motocicletas, e não havia possibilidade de me esquivar do carro que passava. Colidimos cada um com a velocidade permitida de pouco mais de 60 milhas por hora, perfazendo uma velocidade total de 120 milhas por hora, com o resultado de que perdi minha perna ali mesmo na estrada, e caí no teto desse carro ali, esmagando completamente meu ombro, e como consequência também perdendo meu braço direito. Felizmente eu usei um capacete integral, evitando pelo menos 2 lesões graves no meu rosto, e além dessas lesões e déficits físicos que ainda hoje são visíveis externamente, eu também sofri grave falência múltipla de órgãos, como insuficiência renal total e embolia no lobo esquerdo do pulmão. Tudo isso foi agravado por um pneumotórax, que é um colapso do lobo direito do pulmão por uma ou outra falha orgânica. Só estava ocorrendo alguns dias depois deste acidente. Então a falha orgânica realmente aconteceu passo a passo. No meio da noite eu fui levado para a sala de cirurgia. Suponho que isso foi entre 3 e 4 da manhã, onde eles tentaram resolver este problema adicional ainda em vão. E no final os médicos realmente desistiram. Mas não com base em intenções maliciosas, é claro, mas porque são devido ao seu conhecimento de estatísticas médicas, afirmando que alguém que tinha tantos problemas adicionais, além de todos os outros problemas existentes, simplesmente não conseguiria sobreviver. Então eles pararam de trabalhar em mim e depois limparam a sala de cirurgia enquanto esperavam meu último suspiro. Nesse acidente você teve uma experiência de quase morte. Sim. Mas não foi durante o acidente. A experiência de quase morte aconteceu exatamente no momento em que o médico parou de trabalhar em mim. Devo dizer que antes deste incidente eu nunca pensei em experiências de quase morte. Hoje eu sei que flutuar em um túnel é um elemento típico da experiência de quase morte. E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu estava me movendo em direção a uma luz muito calorosa e amorosa, que a princípio estava longe, mas aos poucos se aproximou de mim, dando boas-vindas e muito calorosas, e fui atraída a me mover por este túnel, assim cada vez mais me aproximando da luz, onde também vi algumas figuras, formas e aparições, e no caminho em direção à luz minhas ações vieram em minha mente, e também minha vida, e me foi dada a oportunidade de lidar com a minha vida, ou melhor ainda, eu tive que lidar com questões envolvendo minha vida, e curiosamente todas as coisas em que eu estava focado na minha vida. Eu era um empreendedor e criei uma empresa de muito sucesso em que investi muito tempo e energia. Me definia pelo sucesso que essa empresa se tornou. E quão jovem eu a fundei. Quantos empregos eu havia gerado. Quão valiosa esta empresa era e assim por diante. Mas surpreendentemente todas essas coisas eram totalmente relevantes à luz desses últimos minutos antes da minha possível morte. Mas as perguntas que eu me fiz naquele momento era como levei minha vida. Que tipo de patrão eu era? Que tipo de colega? Que tipo de pai eu era para meus 3 filhos que viviam naquela época? A propósito, agora tenho 6 filhos. Então como foi minha conduta com meus irmãos e meus amigos? E meus pais e assim por diante? E quando me aproximei cada vez mais da luz, meus filhos apareceram para mim. Ou como devo dizer? Realmente não há palavras em nossa língua para realmente descrever isso. No entanto, tive a sensação de que os meus filhos estavam à minha volta e mesmo sendo ainda muito jovem. Dave e Amit tentou veementemente manter-me afastado. Eles não queriam que eu continuasse o resto do caminho. Embora, como eu disse antes, fosse me atraído nessa direção,
mas meus filhos literalmente me seguraram de volta, indicando claramente que eles ainda gostariam de me ter com eles na terra por um bom tempo. Estávamos parando por um momento. Eu parei de me mover em direção. E neste exato momento uma quarta pessoa entrou na cirurgia, obviamente percebendo que ainda existia vida neste ser humano, e os médicos assistentes ainda estavam juntos apenas fazendo nada. Ele os lembrou de seu dever de tentar mais uma vez, e assim a operação que a princípio não teve sucesso foi de fato bem sucedida desta vez. E surpreendentemente, e ainda mais surpreendente para os médicos assistentes, voltei à vida e é assim que posso dar esta entrevista hoje. Você mesmo notou isso durante a experiência de quase morte que outra pessoa entrou no quarto? Ou você ouviu isso mais tarde de outra pessoa? Não. Eu mesmo notei isso e eu ainda posso ouvir muito claramente as palavras que não conseguimos fazer com que ele falasse, antes que o médico parasse de trabalhar em mim. Mais tarde eu me perguntei como isso poderia ser possível para mim ter ouvido e visto tudo isso através de canais normais. E de fato não o fiz porque não experimentei o que li sobre experiências de quase morte que muitas vezes você pode ver seu corpo de cima. No entanto, posso me lembrar muito claramente de todos os fluxos de trabalho na cirurgia. Que impacto essa experiência de quase morte teve em sua vida futura? Bem, deixe-me dizer que teve um tremendo impacto em minha vida. Acho que, ou melhor, tenho certeza de que essa experiência de quase morte foi o evento em minha vida que trouxe a mudança mais significativa dentro de mim. Na verdade, eu saí desse acidente severamente incapacitado, tendo perdido uma perna e um braço. Mas o sentido mais profundo da experiência de quase morte ainda era de maior importância para mim do que a deficiência física, porque, como eu disse antes, o significado dessa experiência de quase morte não era quão bem-sucedido eu era, ou qual valores gerenciais que eu criei, mas a única coisa que importava era que tipo de pessoa eu era. E minha tese é que todas as pessoas que tiveram experiências de quase morte sentem o mesmo nos últimos minutos de suas vidas. Vistas dessa maneira, meus filhos salvou-me. Sem os meus filhos provavelmente teria percorrido todo o caminho, e com base no conhecimento adquirido com esta experiência, tive que alterar o meu modo de vida, por assim dizer, e definir as prioridades de forma diferente, porque antes deste acidente a maior prioridade para mim sempre foi o trabalho avançado de desenvolvimento de negócios e sucesso, e assim por diante. Minha primeira prioridade foi minha família e meus filhos. Questões financeiras e de negócios só se tornaram secundárias, mas esta certamente não é a única mudança, mas a mudança mais óbvia. O que também mudou dramaticamente foi que, devido a essa experiência de quase morte, eu não temo mais a morte, e já descrevi como é bonito morrer, ou mais precisamente que o caminho até o fim estava implicando uma recepção muito calorosa. E tudo isso me mostrou que não haveria mais consequências emergindo desta experiência de quase morte. Quando meu tempo na Terra tivesse chegado ao fim, não haverá nem purgatório nem nada, mas depois desta experiência de quase morte, estou bastante certo de que o amor está esperando por mim, e talvez me reunindo com pessoas que faleceram, antes de eu ficar surpreso ao sentir uma transformação tão profunda em mim, depois dessa experiência de quase morte, que eu não poderia implicitamente um tributo a essa experiência. Mas então comecei a ler sobre essas coisas e descobri que as pessoas que passam por uma experiência de quase morte consideram a religião menos importante, mas sua crença em Deus se torna ainda mais forte. E posso ter certeza disso. Apenas confirmo isso e hoje acredito firmemente que há mais do que estamos enfrentando na Terra na vida cotidiana, e que bem pode-se supor que uma entidade espiritual superior existe e está esperando por nós lá. Em nossa conversa preliminar que você me disse que você se sentiria como se não estivesse mais conectado ao seu corpo. Sim, é verdade. Minha opinião sobre essa questão é que eu tive que passar por muitas intervenções médicas nas quais meu corpo se tornou um objeto para os médicos trabalharem. E talvez devido a esta circunstância a unidade do corpo e da alma foi perdida. Ainda não pensei se isto tem alguma coisa a ver com a experiência de quase morte. Joaquim, você teve outras experiências ou percepções de energias mais sutis durante o seu processo de cura? Sim, eu tive algumas, bastante fascinantes. Por exemplo, cerca de 2 a 4 semanas após a experiência de quase morte,
Eu podia prever quem entraria no meu quarto em 1 minuto, embora o visitante individual ainda estivesse a 30 a 40 metros de distância ou 2 portas de distância. Mas isso não foi um pressentimento como se talvez alguém esteja a caminho de mim. Mas isso foi tão claro como se eu fosse capaz de ver essa pessoa chegando sem contato visual direto. Quando penso que isso foi feito para uma enormemente altura e sensibilidade para fenômenos que somos incapazes de experimentar na vida cotidiana, ainda há outro que eu poderia dizer bastante emocionante por dentro que ganhei com essa experiência de quase morte, é que tenho a sensação de que nós, humanos, estamos de alguma forma conectados uns com os outros, e que na realidade não somos dois indivíduos separados, como por exemplo, da forma como também estamos sentados um em frente ao outro. Mas em um nível espiritual todos nós somos talvez parte de um todo integral, e eu tenho levado comigo essa percepção até os dias de hoje. Foi-me dito, por exemplo, que as árvores de bambu, ou melhor, uma floresta de bambu também é um organismo único, e acima do solo cada cana de bambu está a cerca de 3 metros de distância de seu vizinho, mas cada um também faz parte de um todo debaixo da terra. Estão todos intimamente ligados uns aos outros, subindo para uma unidade superior, e às vezes tenho a sensação de que nós humanos nos comportamos em relação aos outros como se estivessem separados de nós, como uma árvore de bambu que nos rouba a luz ou nos superando. Esta é a minha parte atual de uma unidade superior, então eu realmente tenho a sensação de que teríamos um mundo melhor se mais pessoas ou todas as pessoas tivessem uma experiência de quase morte, mas espero certamente esperar as circunstâncias que são mais fáceis de suportar do que as que levaram à minha experiência de quase morte, porque isso talvez evocasse também o sentimento de estarmos unidos uns com os outros, e como consequência haveria menos egoísmo. Veja também nossas melhores histórias do canal de EQM, link na descrição.